Boas tardes, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início às audições do dia de hoje, começando pela audição da senhora Secretária de Estado da Proteção Civil, doutora Patrícia Gaspar, que cumprimento e agradeço a presença e com certeza a colaboração que vai ter nos nossos trabalhos. Bem como cumprimento igualmente o Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Sr. Brigadeiro-General José Manuel Duarte da Costa, que cumprimento e agradeço igualmente a presença. E vamos dar início a esta audição, começando por dar a palavra à senhora Secretária de Estado. Faz favor, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. É um gosto estar aqui hoje, com o objetivo de poder prestar todos os esclarecimentos que se venham a revelar necessários. Todos sabemos o tema desta audição e, portanto, eu gostaria de começar por dar ou transmitir uma palavra de solidariedade para com todos os cidadãos do nosso país que de alguma forma foram impactados pelas situações meteorológicas mais adversas que se fizeram sentir no mês de dezembro e também no mês de janeiro, com uma palavra muito especial para a família da senhora que em Lisboa perdeu a sua vida. Ora bem, ao longo dos últimos anos temos todos sido testemunhas vivas das alterações climáticas e do seu forte impacto na vida dos cidadãos. As alterações climáticas transformam o cenário global de segurança que tem vindo a ser caracterizado por novos riscos e novas ameaças que colocam complexos desafios a toda a sociedade, incluindo a ciência e a academia, bem como aos sistemas de proteção civil e à forma como são geridos os riscos em geral. A nível internacional, as Nações Unidas e a Comissão Europeia têm vindo a alertar para a imperiosa necessidade de desenvolver políticas públicas cada vez mais focadas na redução do risco de catástrofe, colocando cada vez mais ênfase na prevenção e na preparação. Esta realidade em Portugal não é nova e o processo de transformação do sistema de proteção civil, desencadeado após os grandes incêndios de 2017, visa sobretudo ir ao encontro destes desafios. Nesse sentido, pretende-se implementar um sistema cada vez mais preparado para antecipar e responder aos eventos que, sabemos, serão cada vez mais frequentes e complexos, com impacto significativo nas sociedades. A este propósito, gostaria de destacar alguns marcos que considero fundamentais e que são a prova cabal do trabalho que temos em curso neste domínio. Aprovámos um documento absolutamente fundamental, a Estratégia Nacional para uma Proteção Civil Preventiva, que cobre a janela de oportunidade até 2030. Alinhado com as principais referências internacionais e com mais de 130 medidas que envolvem todas as áreas governativas, todos os serviços relevantes e que dá um papel de destaque às autarquias locais enquanto primeiros responsáveis pela proteção civil. Aprovámos e estamos a desenvolver o novo Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, o qual assenta numa cabal divisão de responsabilidades, numa integração das políticas de prevenção, preparação e resposta e num equilíbrio de investimentos entre prevenção e combate. Ainda no âmbito dos incêndios rurais, aprofundámos o relacionamento e o trabalho com a academia, com as instituições de investigação técnica e científica e demos corpo a um núcleo específico na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil para o apoio à decisão operacional, com especial enfoque naquela que é a capacidade de antecipação. Aprovámos e estamos a implementar o novo modelo territorial de proteção civil, mais próximo dos territórios e das comunidades que servimos. Estamos ainda a apostar claramente no desenvolvimento de uma capacidade de resposta profissional e permanente a riscos de proteção civil, através da criação de uma verdadeira rede nacional de equipas de intervenção permanente, que conta já com cerca de 780 equipas autorizadas, representando cerca de 4.000 bombeiros profissionais e um investimento que em 2023 rondará os 60 milhões de euros repartidos entre Estado Central e autarquias locais. Implementámos um sistema de aviso à população através da difusão de informações úteis em matéria de preparação e autoproteção. Senhoras e senhores deputados, a responsabilidade que todos temos em mãos representa um desafio de uma geração com o qual estamos inequivocamente comprometidos. Com a perfeita consciência de que não conseguimos controlar ou evitar os fenómenos associados ao comportamento do nosso planeta, nomeadamente o clima, a chave para o sucesso reside na capacidade de monitorizar, antecipar, informar, minimizar impactos e garantir o socorro atempado. E isto é aquilo que estamos a fazer. Não obstante, os sistemas não são perfeitos.
nem em Portugal, nem no resto do mundo. E a complexidade dos fenómenos que temos vindo a enfrentar, e as recentes inundações e cheias são disso um claro exemplo, tornam esta tarefa particularmente difícil, com a certeza de que não será possível garantir que conseguiremos sempre prever e antecipar todas as situações. Sobre esta constatação, recordo os acontecimentos recentes que, um pouco por todo o mundo e em latitudes conhecidas por possuírem sistemas robustos de previsão e de resposta, trouxeram morte e destruição e que nos devem fazer refletir. Na Alemanha e na Bélgica, em julho de 2021, em dezembro passado nas Filipinas e já em janeiro deste ano, na Califórnia. No que concerne especificamente aos acontecimentos que levaram ao agendamento desta audição, recordo o que afirmou o climatologista Carlos da Câmara, bem conhecido na nossa praça. E cito: os modelos numéricos de previsão do tempo, dada a natureza caótica da circulação atmosférica, são incapazes de prever este tipo de fenómenos locais de instabilidade de curta duração, com antecedências de horas ou de dias. Ainda em relação a estes acontecimentos, gostaria de destacar a excelente relação de trabalho entre o Instituto Português do Mar e a Atmosfera, a Agência Portuguesa do Ambiente, a Autoridade Nacional da Água e o Sistema de Proteção Civil, que permitiu antecipar praticamente todas as situações, permitindo uma eficaz informação pública e a adoção de medidas de antecipação operacional. A importância do trabalho de monitorização, informação pública, antecipação operacional e resposta, que tem vindo a ser feito pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e também pelos Serviços Municipais de Proteção Civil, em articulação com todas as entidades que partilham responsabilidades nesta matéria. A importante aposta que a esmagadora maioria dos municípios tem vindo a fazer nos respectivos sistemas de proteção civil, com destaque para os planos municipais de emergência e de proteção civil e que permitiram uma resposta célere e profissional a estes eventos. Não podemos ignorar que os principais núcleos urbanos foram pensados e desenhados em momentos em que o conhecimento e a sensibilização para estas matérias não eram os que hoje existem. Foram seguramente cometidos erros no passado que urge corrigir, num esforço expressivo de toda a sociedade para que consigamos todos readaptar os territórios a estes desafios. Como sempre acontece na sequência de qualquer acidente grave ou catástrofe, estes acontecimentos convocam-nos a um processo de identificação de lições. E é isso que faremos no quadro da atual estratégia para uma proteção civil preventiva. Gostaria ainda de acrescentar que o Governo acompanhou em permanência todo o trabalho feito a montante e durante estes eventos, designadamente através de um contacto permanente com a ANEPS, na participação dos briefings do Centro de Coordenação Operacional Nacional, de um contacto direto com os autarcas das zonas afetadas por estes fenómenos, tendo sido prontamente desencadeados todos os mecanismos e procedimentos que visam poder apoiar todos aqueles que sofreram danos diretos em virtude destes acontecimentos. Neste âmbito, o Governo está a ultimar um mecanismo que permitirá apoiar, de forma extraordinária, na recuperação dos danos decorrentes destes fenómenos. Termino reiterando o compromisso do Governo na prossecução destes trabalhos, para os quais todos seremos poucos, certa de que poderemos continuar a contar com o apoio desta Assembleia e de todas as senhoras e senhores deputados para um processo que será longo, mas que nos convoca a todos, sem exceção. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado, por esta exposição inicial e começo por dar a palavra ao PSD na pessoa da Sra. Deputada Mónica Quintela. Faz favor. Desculpa, Sr. Deputada. Há um requerente. Há um requerente, exatamente. Há um requerente. E, portanto, sendo o requerente o Chega, dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Pinto. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, pedir desculpa pelo atraso, que o trânsito me obrigou a chegar apenas agora. Cumprimentar a Sra. Secretária de Estado da Proteção Civil e também o Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e da Proteção Civil. Agradecer que tenham vindo a esta casa prestar esclarecimentos importantes e neste requerimento a pedido do Chega. Eu ouvi com muita atenção a Sra. Secretária de Estado e que falou nas alterações climáticas, mas nós também não podemos andar sempre com a desculpa das alterações climáticas. Este Governo tem muito essa mania. Foi a desculpa do Covid, depois do Covid foi a desculpa da guerra, agora é a desculpa das alterações climáticas, ou seja, arranjamos sempre uma desculpa para quando as coisas falham, para quando as coisas não funcionam como nós queremos, existe sempre uma desculpa perfeita para isso. O que aconteceu no dia 7 de dezembro em Lisboa foi, sem dúvida, um período excepcional de chuva,
Mas, se nós recordarmos, as cheias em Lisboa não aconteceram só este ano. Tem acontecido assiduamente, ano após ano, e tem acontecido, particularmente durante os últimos anos, tem acontecido muita vez. Portanto, não é a primeira vez que acontece, não será, infelizmente, a última vez que acontece. O que é que falhou? É isso que importa esta Comissão perceber, e por isso a chamada da Sra. Secretária de Estado. Ocorreu uma precipitação muito forte durante 3 horas e meia, sabemos isso. Agora, o que não se percebe é porque se demorou tanto tempo a tomar medidas. E reparem os alertas. Os alertas passaram de amarelo para laranja e depois, às 11h30 da noite, creio eu, mais coisa, menos coisa, é que passou para alerta vermelho. Já Lisboa estava inundada, Lisboa e arredores já estavam inundados, causando um prejuízo brutal às populações, e inclusive é a lamentar também a morte de uma pessoa nestas cheias. São estas coisas que nós temos que dizer que a Proteção Civil falhou. Por muito custo, e eu sei que custa à Sra. Secretária de Estado, mas tenho que admitir que a Proteção Civil falhou. Falhou, e isto foi público. Aliás, houve diversas entidades, diversas individualidades que falaram nisso, que disseram precisamente isso. Depois também ouvi a Sra. Secretária de Estado dizer que o Governo acompanhou em permanência. Olha, as primeiras declarações do Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, não foram essas, bem pelo contrário. Aliás, nós sugerimos também ouvir nesta Comissão e nestas audições o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, fazer esse convite. Foi chumbado pelo Partido Socialista, custa-nos um pouco, porque nós temos que perceber realmente o que é que falhou e que desarticulação é que houve entre a Proteção Civil, entre o Governo e a Câmara Municipal de Lisboa. Seria importante também ouvirmos as duas partes e particularmente também o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa. Depois também ouvimos declarações durante essa altura, por exemplo, da Sra. Ministra da Presidência, que veio congratular-se com a grande capacidade da Proteção Civil e com a ação muito rápida. E disse, e cito, a Proteção Civil e as proteções civis municipais tiveram uma ação muito rápida na noite da passada quarta-feira, tendo em conta um volume absolutamente atípico de chuva que ocorreu em muito poucas horas e, portanto, fazemos uma avaliação de uma grande capacidade de resposta que existiu nessa noite. Fim de citação. Eu não sei se a Sra. Ministra da Presidência estaria em Lisboa nessa noite, mas aquilo que eu sei é que não foi nada disto que aconteceu. E é isso que nos preocupa. Houve um falhanço da Proteção Civil, falhou precisamente porque não avisou devidamente a população de riscos de cheias ou de iminência de inundações e que nem avisou por SMS. O SMS que tem sido tão utilizado pela Proteção Civil, e bem, diga-se de passagem. Agora, é importante dizer que nesta altura e nesta circunstância deste dia 7 de dezembro não houve esse SMS, não houve estas precauções acerca deste acontecimento. As perguntas que se fazem também são simples. Porque é que não foram transmitidos antecipadamente estes avisos pela Proteção Civil? Isto é uma coisa que as pessoas querem saber. Porque é que apenas existiram avisos amarelos até ao início do período de 3 horas de chuva contínua e só foram mudados para amarelo e vermelho, perante a evidência dos factos? Ou seja, Lisboa estava alagada, Loures estava alagado, Odivelas alagado, Oeiras, todos os concelhos, ou a grande maioria dos concelhos da área metropolitana de Lisboa, particularmente aqui nestas zonas, estavam alagados e o aviso vermelho surgiu quando já estava tudo assim. E depois, uma pergunta que gostaria de fazer também à Sra. Secretária de Estado, que falou nos apoios, que estamos a ultimar um mecanismo. Bom, estamos a ultimar um mecanismo, repare-se que isto já passou mais de 1 mês e meio, até já mudámos de ano e tudo, e agora é que o Governo está a ultimar um mecanismo em relação ao apoio às pessoas. O que é certo, e uma notícia da passada semana, é que em relação às cheias em Lisboa, 1 mês depois, comerciantes e moradores ainda aguardam os apoios. Ou seja, os apoios ainda não surgiram. Nós estamos a falar de um processo que tem que ser célere, porque as pessoas ficaram, muitas delas, com os seus comércios, e termino, Sr. Presidente, com os seus comércios, com os seus restaurantes cheios de água, que ficaram muito prejudicados no seu bolso. O Governo disse, e a Sra. Ministra da Presidência inclusive disse, que ia ser célere nos apoios e não ia haver tanta burocracia, ia ser uma coisa rápida, e passou 1 mês e meio e continuamos à espera e as pessoas continuam à espera. Eu acho que estas são algumas das perguntas que os portugueses precisavam de saber. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou então agora sim a palavra à Sra. Deputada Mónica Quintela, PSD. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. A quem cumprimento a Sr. Secretário de Estado de Proteção Civil, Dra. Patrícia Gaspar, o Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Sr. Brigadeiro-General Duarte da Costa, e passando diretamente à matéria que hoje aqui os traz, foi público que nas declarações que trocaram
houve quase um efeito de ping-pong de passagem de culpas entre a Autoridade Nacional de Proteção Civil e o IPMA. Foi público também, de resto, o Sr. Ministro da Administração Interna fez questão de prestar declarações em 15 de dezembro, quer à Rádio Renascença, quer ao público, e que disse, e passo a citar, que criticou o sistema de avisos e disse que era possível melhorar o envio de SMS à população, a passagem do aviso amarelo para o aviso laranja e que não foi em condições de tempo suficientes para que se pudesse ativar para os territórios municipais específicos. Lamentou José Luís Carneiro, e estou a ler. Referiu também que é possível e desejável melhorar o sistema de avisos da Proteção Civil à população quando há eventos adversos, como o mau tempo, o mesmo acontecendo com as declarações de contingência. Em entrevista, referiu também que o Governo já tinha tirado esta ilação dos incêndios do último verão. Tirou a ilação, mas não fez nada dessa conclusão retirada. Dizendo também que era necessário verificar uma utilização da inteligência artificial para poder direcionar mais a tipologia das mensagens. Dizendo também que, em termos objetivos, a passagem do aviso amarelo para o aviso laranja não foi, e isto é importante, não foi em condições de tempo suficientes para que se pudesse ativar para os territórios municipais específicos. Portanto, e relativamente a isto, disse que era necessário melhorar o sistema, assim como relativamente à declaração de contingência. Ou seja, Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente, é precisamente o próprio Ministro que reconhece que as coisas não correram bem. O Sr. Secretário de Estado falou num climatologista e eu refiro-lhe também o climatologista Mário Marques, outro também subajamente conhecido, que referiu que a situação estava identificada há uma semana e acusou as autoridades de falta de prevenção e de planeamento, falando numa estratégia sem qualquer orientação a médio e a longo prazo, e esta também é uma citação do Dr. Mário Marques. Portanto, considerando que é fundamental para minimizar o risco e os danos é que se avisa antecipadamente a população, de forma a que esta se possa prevenir, defender e salvaguardar vidas e bens. A Senhora Secretária de Estado referiu numa proteção civil preventiva, pois isto está diagnosticado e é aquilo que é desejável. Mas isso não aconteceu. Sabendo nós que as intempéries e o clima não é previsível, ou melhor, não é controlável, é previsível, não é controlável, espera-se que de quem tenha que tenha sob a sua alçada e tutela poder proteger e salvaguardar quer as pessoas, quer os bens, que haja assim em conformidade. E aqui não posso deixar de referir uma palavra de sentidas condolências aos familiares da senhora que faleceu e de solidariedade para com quem está numa situação difícil por ter perdido os seus bens e muitos, nem toda a gente consegue acionar seguros ou tem a possibilidade de ter seguros e eles também não minimizam e não resolvem os problemas. E coloco-lhe aqui, portanto, havendo aqui estas dúvidas enormes, primeiro também, porque é que o IPMA, tendo emitido o alerta vermelho às 22h26, porque é que a ANEE-PC apenas às 23h30 é que lançou o IPMA, ou é que lançou o alerta vermelho, porque é que não foi feita uma comunicação eficaz, porque aquilo que nós sabemos é que na quarta-feira, dia 7 de dezembro, sensivelmente às 8 da noite, veio uma pessoa da ANPC fazer um comunicado, mas não foram convocadas nem requeridas os meios da comunicação social para que de imediato, penso que isso poderia ter sido e era importante que pudesse ter sido feito, para que pudesse comunicar de forma atempada a toda a gente, nem que fosse com o alerta vermelho, às televisões, aos meios de comunicação social. Todos nós hoje recebemos nos nossos smartphones, nos nossos telefones, avisos de comunicação social, isto partindo do princípio e fazendo aqui também a ponte com a necessidade de aprimorar o sistema de mensagens e da inteligência artificial, porque eu pergunto como é que está articulado, e gostava que me esclarecesse, como é que está articulado o sistema de mensagens, ou seja, como é que está feita como é que está feito o acolhimento dos dados, a escolha dos dados. Por exemplo, muitos de nós não somos de Lisboa, mas estávamos cá, eu passei naquele túnel pouco tempo antes e podia estar inundado. Portanto, eu estava cá, ou seja, sabendo que tem que haver mensagens direcionadas, quer para quem cá esteja, e vi que só que referiram que mandaram 15 milhões de mensagens... Para terminar, Sr. Presidente. Quer, inclusive, é para roaming, ou seja, pessoas que estão no estrangeiro, como é que fazem esta escolha de quem manda
mandam, a quem enviam as mensagens e como é que isto pode ser melhorado de forma eficaz, ou seja, como é que as pessoas que estejam objetivamente nos locais de perigo e quem cá viva pode ser avisado, uma vez que presumo que não vão mandar mensagens abstratamente para toda a população, portanto elas têm que ser direcionadas e orientadas. Como é que são escolhidas e como é que é feito o tratamento destes dados para receber as mensagens? Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Anastácio, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar a Sra. Secretária de Estado da Proteção Civil, a Dra. Patrícia Gaspar. Cumprimentar também o Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o Brigadeiro-General José Manuel Duarte da Costa, e cumprimentar também as senhoras e senhores deputados. Antes de mais, começar por dizer que esta audição já teve um aspecto positivo, confirmar o negacionismo do Chega das alterações climáticas e tem também que o PS não inviabilizou este requerimento na medida em que se tratava com um assunto de relevância a nível regional, mas também para o país, sobretudo porque estávamos a entrar num período em que se previa um forte agravamento das condições meteorológicas e, nesta medida, até nos parece que esta audição pode resultar de pode servir um caráter preventivo mais do que reativo. Sem surpresas, também percebemos aqui esta tentativa logo de tentar responsabilizar politicamente, sem sequer se perceber o que é que aconteceu do ponto de vista operacional, mas para nós parece-nos mais importante que se foque e perceber o que é que aconteceu do ponto de vista operacional. E por isso, nessa medida, aceitámos este requerimento, porque parece-nos que esta audição, neste contexto, perceber o que é que aconteceu do ponto de vista operacional, pode ser útil. Como sabemos, e foi dado a conhecer pelos diferentes responsáveis e também pela sua intervenção inicial, o fenómeno que ocorreu foi um fenómeno de extrema intensidade, que teve níveis de pluviosidade muito elevados. Sabemos também que, fruto das alterações climáticas, estes fenómenos serão cada vez mais recorrentes, terão cada vez um impacto maior na vida dos cidadãos e que vão colocar cada vez desafios mais complexos às comunidades e aos sistemas de proteção civil. Sabemos que Portugal, como teve a oportunidade de referir, desencadeou uma transformação deste sistema após os incêndios de 2017, que visou transformá-lo mais, ou seja, reforçar a sua capacidade de antecipação e resposta a estes eventos, são exemplos de vários documentos produzidos, a Estratégia Nacional Preventiva de Proteção Civil para 2030, o novo Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, o novo modelo territorial de atuação da Proteção Civil, as mais equipas de intervenção permanente, os sistemas de aviso à população, entre outros. Nós também nos queremos juntar aqui ao lamento que foi feito por várias forças políticas da vida humana que se perdeu nestes eventos, renovar as nossas condolências à família e também a todas as pessoas que sofreram avultados danos materiais, e aqui o Partido Socialista também queria juntar-se a este apelo. Aqui parece-nos que nesta audição importa sobretudo perceber o papel da ANPC e a articulação que foi feita com as diversas entidades, nomeadamente o IPMA, a APA, os municípios. Como sabemos, a ANPC é a Autoridade Nacional em Matéria de Emergência e Proteção Civil, é um serviço central da Administração Direta do Estado, que é dotado de autonomia administrativa, financeira e património próprio, é sempre importante recordar isto, e que tem por missão planear e executar a resposta às políticas de emergência na proteção civil. E por isso, o que nos importa aqui perceber é, do ponto de vista operacional, quais é que foram as medidas e as respostas e se estas foram ou não corretamente acionadas. E por isso, o que eu lhe queria primeiro perguntar ao Sr. Brigadeiro era se os indicadores que tinham da dimensão da proteção civil se fariam prever um episódio desta dimensão, uma primeira pergunta. Se os mesmos e os registros verificados nestes fenómenos têm algum paralelo com os registros dos últimos anos, ou se têm e assumem neste contexto um caráter absolutamente excepcional. Se após o primeiro alerta e quando se apercebe da dimensão do fenómeno que poderia ter, como é que foi acionada a resposta? E dentro da estrutura operacional que está estabelecida e das responsabilidades concretas de cada agente, em que medida entende que cada agente desempenhou adequadamente a sua função? Que informação tinha a ANPC sobre os sistemas de drenagem locais e da sua capacidade de escoamento? E também uma outra pergunta, e considerando que a Lei de Bases da Proteção Civil atribui aos Presidentes de Câmara a responsabilidade política na área da proteção civil e que o Presidente de Câmara é a Autoridade Municipal da Proteção Civil, perguntava ao Sr. Presidente como é que foi feita esta articulação com o Presidente de Câmara, neste caso em concreto, e, por regra geral, como é que é feita a articulação com os Presidentes de Câmara nestes casos. E também, como estes fenómenos não são estáticos, ou seja, que vai havendo alterações, por exemplo, na intensidade da pluviosidade,
como é que se passa, ou seja, que é um processo dinâmico, como é que a ANPC gera este fluxo que é dinâmico. E, por fim, à Sra. Secretária de Estado, e aqui no plano político, que é diferente deste operacional, perguntar que medidas é que estão previstas para o reforço do sistema de proteção civil e, nomeadamente, do reforço da alerta. E, por fim, recordar ao Chega, mais uma vez já tive a oportunidade de dizer no requerimento, quando o discutimos, os Presidentes de Câmara não respondem perante a Assembleia da República, respondem perante as Assembleias Municipais e estranha que, passado todo este tempo, ainda não continuem a perceber esta diferença. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, Iniciativa Liberal, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar a Sra. Secretária de Estado e o Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, bem como os restantes deputados. Bem, todos nos recordamos do fenómeno de precipitação intensa que ocorreu no passado dia 7 de dezembro, principalmente no que toca aqui na área metropolitana de Lisboa e na região centro de Lisboa. Este fenómeno, infelizmente, resultou numa vítima mortal e em vários danos materiais que resultaram em avultados prejuízos financeiros para os residentes. Houve inundações também em hospitais, em estações de metro, em estações de comboios, estabelecimentos comerciais e, apesar deste incidente, logo uma semana depois, voltou a verificarem-se inundações durante a noite de quarta-feira, com estradas completamente alagadas, vias cortadas, especialmente na zona de Algés. Posto isto e conhecendo este histórico, perguntar à Sra. Secretária de Estado o que é que deveria ter sido feito na área metropolitana de Lisboa, no sentido de impedir que se verificassem danos graves e excessivos como consequência das cheias e se foi feito o suficiente. Ainda em matérias de cheias, no que toca às estratégias de prevenção e atuação, perguntar se concorda que existe ainda uma falta de planeamento no que toca à matéria das cheias, em comparação, por exemplo, ao que existe ao nível dos fogos rurais. Por outro lado, ainda que se tenha verificado em sentido um nível de precipitação elevado, cerca de 63% total da precipitação que estava prevista para todo o mês de dezembro, se concorda que a cidade de Lisboa poderia estar mais bem preparada para evitar consequências destes tipos de fenómenos. Se as infraestruturas de escoamento e drenagem estão suficientemente capazes para evitar que situações como esta se venham a repetir. Perguntar também se poderia a Proteção Civil ter agido mais prontamente, mais rapidamente e mais eficazmente na resposta às inundações, tendo em conta que a previsão atmosférica de alta precipitação já se conhecia e se consideram razoável que a população tenha sido apanhada de surpresa como foi. Também perguntar, e por último, se na sequência destes acontecimentos foi criada alguma estratégia para aumentar a coordenação entre as várias entidades responsáveis para transmitir alertas à população de uma forma mais célere e, por isso, de forma a evitar danos maiores. Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Alma Rivera, PCP, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, antes de mais, cumprimentar a Sra. Secretária de Estado da Proteção Civil e o Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, agradecer aquilo que já foram os esclarecimentos prestados e, em primeiro lugar, o PCP gostaria de aproveitar esta ocasião para expressar solidariedade para com as vítimas, com todos aqueles que viram o seu ganha-pão afetado, as suas habitações, aqueles que perderam, neste caso, uma familiar. Mas também o apreço por aqueles que estiveram envolvidos e que, durante aqueles dias, não fizeram outra coisa senão procurar dar o seu melhor para a resolução da situação, e isso também deve ser aqui sublinhado, sobretudo num quadro em que essas pessoas, esses trabalhadores, esses profissionais são efetivamente desvalorizados e têm condições de trabalho precárias. Bem, mas nós centramos, de alguma forma, a análise sobre o problema que aconteceu, não só na verificação de algo que é incontornável, que estes eventos têm tendência, na fase em que estamos, a agravar-se e, portanto, eventos extremos, fruto das alterações climáticas, de facto, são uma realidade e, portanto, não negamos isso. Agora, por isso mesmo é que precisamos de estar preparados para responder
para mitigar os efeitos dessas alterações climáticas e para combater também consequências mais graves dessas ocorrências. E entendemos também que não se pode desligar tudo isto, sobretudo nas zonas, no território em que isto se passou, de uma política de solos que nós há muito tempo temos denunciado como errada. Houve, logo a seguir ao 25 de Abril, até um esforço muito grande para acautelar uma utilização adequada dos solos, que não levasse à impermeabilização, ao encanamento das ribeiras, dos rios, enfim, nesse sentido. O tempo foi andando e foram sobrepondo cada vez mais outros interesses, nomeadamente do imobiliário, e temos um exemplo flagrante, basta ir a Alcântara e ver o que é que está lá feito, uma CUF, que não tem condições, enfim, é uma coisa inacreditável, mas pronto, o tempo foi andando e, portanto, também essa atenção ao uso do solo e à adequação do ponto de vista da segurança das populações, em primeiro lugar, também foi sendo esquecida. E, portanto, nós fazemos esta primeira avaliação de que há causas estruturais que também têm que ser consideradas, sob pena de andarmos só a discutir o acontecimento sem tomar medidas de fundo que possam prevenir situações de gravidade semelhante. E, portanto, as perguntas que gostaríamos de colocar são, em primeiro lugar, o que se consideram o que correu mal alguma coisa, o que é que deve ser melhorado nessa resposta, nomeadamente naquilo que é a coordenação, na comunicação, o que é que se pode fazer, não só para alertar as populações de uma forma mais atempada, mas também para evitar consequências mais gravosas. Se consideram que é preciso, de facto, inverter esta lógica de construção em leito de cheia e, portanto, de onde ela já existe, não a densificar, não continuar a acrescentar mal ao que já está mal. A questão de que se consideram que também são necessários investimentos públicos do ponto de vista da prevenção do risco e de correção de riscos que estão criados e estão implementados, nomeadamente nós conhecemos casos em que isso foi absolutamente fundamental, por exemplo, em Setúbal houve um investimento público importante nesse sentido, em Louros também, enfim, isso prova que é possível fazer esses investimentos e, portanto, se não é preciso também facilitar o acesso, por exemplo, a fundos comunitários para esses investimentos, se consideram também que deve haver um investimento na proteção civil, nomeadamente nas suas condições, no seu número, não é? Na sua capacidade de intervenção, mas também nas condições laborais e sociais destes agentes, também no plano municipal, não é isso aqui, que não é este o âmbito, mas também no plano municipal entendemos que isso deve ser uma realidade e, portanto, de alguma forma, se não consideram que é preciso, no planeamento do território, na política de gestão de solos, também na política de proteção civil, colocar o interesse público em primeiro lugar e inverter lógicas que são desastrosas, como se pôde comprovar. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputada. Pelo Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, cumprimentar também o Sr. Presidente da NPC. Já foram um conjunto de perguntas feitas, eu não vou repetir as perguntas, mas vou insistir num considerando e em duas necessidades de explicação. O considerando é o óbvio, é que há alterações climáticas que estão a alterar a forma como os fenómenos climáticos se manifestam, elas são incontornáveis e criam aqui uma enorme imprevisibilidade nas respostas, em particular no que toca à proteção civil, que muitas das vezes atua numa fase final das respostas a estes eventos. Como foi dito ainda agora, é claro que isto já deveria ter merecido, ao longo das últimas décadas, uma outra visão na política de ocupação dos solos, de organização das dinâmicas de construção das cidades, e estamos agora também a pagar por décadas não termos preparado as cidades para isso. Por isso, a Proteção Civil aparece quase como tentando remendar aquilo que são responsabilidades de outros de uma forma muito anterior. No entanto, e esta era a consideração inicial, agora para as duas questões que é necessário esclarecer. No entanto, a Proteção Civil também tem que lidar com a realidade concreta e adaptar-se quer aos fenómenos que vão acontecendo, aprender com eles, quer às respostas concretas ao terreno que tem que dar, que existe e que é incontornável. Poderíamos dizer que gostávamos todos de ter
uma outra organização da cidade de Lisboa, dos municípios envolventes, mas não é agora no plano dos desejos que estamos no plano da realidade. E no plano da realidade, a pergunta que é óbvia é se correu tudo como deveria ter corrido. O Sr. Secretário de Estado dizia, bem, mas há fenómenos como aqueles que aconteceram que não nos dão a preparação temporal que nós teremos para outros momentos. E, por isso, os alertas não funcionam da mesma forma. Mas, aparentemente, os alertas não funcionaram de todo numa fase inicial dos acontecimentos, mesmo depois dos fenómenos já se estarem a manifestar. Aqui não estamos a falar de aviso, de prevenção, porque não era prévio ao acontecimento, mas durante o acontecimento, alertas para não irem para determinados túneis, para não se aproximarem de determinadas áreas. O tal sistema de alertas funcionou como deveria ter funcionado ou tem que ser reajustado para no futuro ser melhorado? Creio que esta pergunta ela é primordial para ter resposta. E depois, aqui, um segundo aspecto, no que toca à articulação entre poderes. O Partido Socialista chumbou a vinda de representantes, de responsáveis da Câmara Municipal de Lisboa. Nós discordamos dessa avaliação porque o próprio Partido Socialista, no passado, não a teve, em vários momentos. Agora é que evoluiu para uma posição que é incompreensível. Num contexto em que, de facto, para pensarmos estruturalmente as respostas públicas a fenómenos extremos, nós temos que enquadrar os diversos aspectos da organização do território, dos poderes administrativos e das responsabilidades administrativas. E aqui, nessa vertente, parece a análise dos dados que nós fomos conhecendo, manifestamente insuficiente a articulação que houve entre a ANPC e a Câmara de Lisboa, ou porventura da Câmara de Lisboa sozinha, individualmente. Aqui eu gostava de fazer essa pergunta do ponto de vista do Governo, do ponto de vista da ANPC. Na verdade, gostávamos também de fazer essa pergunta à Câmara de Lisboa, porque é assim que se faz, ouvindo as várias partes e aprendendo com as diversas opiniões. Infelizmente, essa última questão não pode ser esclarecida aqui. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Inês de Sousa Real, do PAN, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Secretária de Estado e também o Sr. Brigadeiro-General, agradecendo desde já a presença e os esclarecimentos já prestados. Não obstante as várias perguntas já colocadas, eu não posso deixar de começar por comentar que, de facto, as alterações climáticas têm as costas largas. Nós não nos podemos esquecer que há uma dimensão da ação que é uma ação humana, seja pelo desordenamento do território, que muitas vezes sentimos e que depois também dificulta o trabalho e a intervenção quando nos deparamos com fenómenos climatéricos extremos, seja precisamente porque, sendo Portugal um dos países mais afetados pelas alterações climáticas, aí sim este desordenamento, a constante betonização da orla costeira, a construção em leitos cheias ou até mesmo a destruição de zona natural, acaba por ter os seus impactos. E nesse sentido, e evidentemente que isto já não diz diretamente respeito à tutela da Sra. Secretária de Estado, mas não podemos ignorar que há de facto aqui uma dificuldade na atuação da Proteção Civil face a este próprio contexto. Mas em relação àquilo que é depois a dimensão da atuação da Proteção Civil, já aqui se falou na questão de ser necessário aprimorar o uso da inteligência artificial para os contactos realizados, o que não foi questionado é como é que se vai salvaguardar a proteção de dados, porque não há bela sem senão e, portanto, não obstante ser fundamental acautelar que o alerta é dado para toda a população, era importante perceber também depois como é que isso se compagina com a proteção de dados e o que é que está a ser feito para assegurar a dimensão destes dois direitos fundamentais. Por outro lado, também, em relação à interrupção na circulação do trânsito, nós estivemos no local há algum tempo após as cheias. Uma das coisas que nos foi dada nota foi a delonga na interrupção da circulação do trânsito, sobretudo no primeiro episódio das cheias, e gostaríamos de perceber se já foi feita essa avaliação e que mecanismos e articulação está a ser feita para, num contexto como este, se evitar a circulação, por um lado, mas por outro também na dimensão da articulação com os transportes públicos, porque havia muita gente à espera de transportes públicos e não foi dada qualquer alternativa de evacuação destas pessoas, o que é que efetivamente possa estar a ser feito para promover essa melhoria em termos de articulação. Bem sabendo que não é da esfera da Sra. Secretária de Estado, mas pode ser que também, tendo em conta a afetação, como referi que isto tem para o trabalho da Proteção Civil, se tem a percepção ou conhecimento de fundos do PRR que possam então estar a ser pensados, investir na correta drenagem das águas pluviais, na correta também permeabilização dos solos e adaptação às alterações climáticas, porque uma das questões que temos apontado é a debilidade que existe e a falta de investimento na adaptação do território, e seja para os fenómenos climatéricos extremos como os grandes incêndios ou as cheias, é fundamental que este trabalho seja feito e se a Sra. Secretária de Estado tem conhecimento. E, por fim, uma das questões que
que nos diz muito. Nós estivemos a lamentar vidas humanas, estivemos a lamentar também vidas não humanas e destruição de bens, é a articulação da atuação com o resgate animal, porque o relatório do Orçamento de Estado deste ano, de 2023, fala finalmente da integração do Plano Nacional de Resgate Animal no Plano Nacional de Proteção Civil. Gostaríamos de saber para quando é que isto está previsto e se também nos consegue fazer um balanço daqueles que foram os danos e o levantamento das falhas em matéria de socorro animal, porque de facto tivemos mais de 30 animais a morrerem também durante estas cheias, sobretudo porque estavam acorrentados e sem hipótese para a fuga, o que só denota a premência de termos de facto a inclusão deste plano no Plano Nacional de Proteção Civil. Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Formuladas as perguntas, darei de novo a palavra à Sra. Secretária de Estado da Proteção Civil, que, se entender dar a palavra ao Sr. Brigadeiro-General José Manuel Duarte da Costa, assim o fará, com certeza. Faz favor. Claro que sim, Sr. Presidente. Aliás, eu penso que é de todo proveitoso podermos ouvir também o Sr. Presidente da ANEPS. Eu gostaria só de confirmar quanto tempo tenho. 10 mais 10. Não é. Não? Ok. Portanto, posso fazer uma resposta primeiro mais genérica e depois deixaria as questões mais do foro operacional para o Sr. Presidente da ANEPS poder responder. Eu começaria, antes de ir a pergunta ou resposta à resposta, fazer aqui chamar aqui a atenção para duas questões que me parecem ser muito importantes. Primeiro, distinguir aquilo que são avisos daquilo que são alertas. Os avisos são um instrumento do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, baseado em parâmetros que são técnicos e que são científicos. Tem basicamente a ver com, no que diz respeito à precipitação, quanta precipitação cai, em quanto tempo e onde. E, portanto, é um parâmetro técnico. Com base nestes avisos, que são atempadamente distribuídos pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e para outros agentes de proteção civil, a ANEPS o que faz é emitir alertas. Alertas que são vocacionados para o sistema de proteção civil, para os agentes de proteção civil, que vai do azul, passa para o amarelo, laranja e vermelho, tem diferentes graus de prontidão, tem diferentes níveis de empenhamento e, portanto, é um instrumento de resposta operacional. Outra coisa que a ANEPS tem também e que faz com muita frequência são os avisos à população, que isso aí são mensagens, digamos, de alerta que chama a atenção para o fenómeno, que determina uma série, ou que aconselha uma série de medidas de mitigação, de autoproteção que todos os cidadãos devem adotar e, portanto, é da conjugação de todas estas três dimensões que estamos aqui hoje a falar, mas é preciso perceber quem efetivamente faz o quê. Indo agora, e esta já mais direcionada para as perguntas que foram colocadas pelo Sr. Deputado Pedro Pinto do Chega. Sr. Deputado, eu não teria problema absolutamente nenhum em assumir uma falha assim eu achasse que ela tinha existido. Para nós dizermos que houve uma falha significa que uma determinada pessoa ou um determinado organismo estava na posse e nas condições para fazer uma determinada, ou para ter uma determinada atuação e não o faz. E, portanto, não é isto que estamos aqui, não é disto que estamos a falar nestes episódios que estamos aqui hoje a discutir. Já lá vou, Sr. Deputado. E ficou subejamente já esclarecido, e eu penso que o Sr. Presidente depois irá dar detalhes à hora e ao minuto, se for preciso, que quando a ANEPS recebeu a informação ou o aviso vermelho do IPMA, já estava a chover em Lisboa. E, portanto, não havia objetivamente condições, nem faria sentido, a emissão de um aviso por SMS, que é um aviso, sobretudo, preventivo. Preventivo significa antes do acontecimento, como depois veio a acontecer nos fenómenos que tivemos nos dias a seguir, onde a informação do IPMA foi mais detalhada, chegou mais cedo e permitiu efetivamente a emissão desses avisos preventivos. E, portanto, Sr. Deputado, não houve falha, não houve.
Não houve falha porque não havia condições, nem havia informação em tempo útil para que esse aviso pudesse ter sido feito. E, portanto, a Proteção Civil, Sr. Deputado, não desenvolve a sua atividade nem por achismo, nem substituindo-se às instituições técnicas e científicas que essas sim têm o conhecimento, a capacidade de poder efetivamente fornecer essas informações. Dizer-lhe também que eu estive em permanente contacto com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e não só. Eu falei pessoalmente com todos os presidentes de Câmara ao longo dos diferentes episódios dos municípios que foram afetados por estes episódios de condições meteorológicas mais adversas. Recordar também que, desde a primeira hora, que diferentes membros do Governo estiveram nos diferentes locais afetados, em estreita articulação com os diferentes autarcas também, que foi promovida logo no dia a seguir a estes episódios uma reunião com todos os presidentes de Câmara aqui da área metropolitana de Lisboa e com diferentes membros do Governo, onde eu estive presente, para determinar um procedimento que efetivamente pudesse ser o mais célere possível, mas obviamente, como compreenderá, são procedimentos que exigem diferentes etapas. Exigem logo à partida um levantamento exaustivo de todos os danos e de todos os prejuízos que efetivamente ocorreram, para que depois o mecanismo de compensação ou de apoio possa ser feito em, digamos, correspondência com esses que são os levantamentos de danos e de prejuízos. Estamos a falar de dinheiros públicos e compete-nos a nós garantir que eles são usados com a celeridade que esta situação exige, mas também com o cumprimento dos procedimentos que estão previstos na lei. E, portanto, relativamente às questões que foram levantadas pelo Sr. Deputado Pedro Pinto, penso que foram estas questões. Se faltar alguma coisa, pedia depois que me sinalizassem. Relativamente às questões da Sra. Deputada do PSD, Mónica Quintela, não me parece, objetivamente, Sra. Deputada, que tenha havido trocas de culpas ou trocas de galhardetes entre a ANEPS e o IPMA. Estamos a falar de duas instituições que trabalham diariamente em conjunto, em grande articulação, seja para este tipo de questões, seja para as questões dos incêndios rurais, que são aquelas que normalmente têm um impacto mediático maior, e todos vós conseguirão certamente comprovar, o IPMA está presente diariamente em todos os briefings operacionais que são feitos pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Houve, obviamente, necessidade aqui de clarificar aquilo que era a função do IPMA e aquilo que é a função da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Voltando às declarações do Sr. Professor Carlos da Câmara, ele explica bem, e é efetivamente um cientista e um climatologista com vários artigos publicados nacionalmente e internacionalmente, e ele explica bem a dificuldade de previsão destes fenómenos. Quanto menor é a escala do fenómeno, seja no tempo, seja no espaço, e quanto maior é a sua complexidade, menor é a capacidade da sua antecipação e da sua previsão. E quanto ao outro senhor que referiu, penso que é o engenheiro Mário Marques, que de facto veio dizer que tinha esta informação há várias horas, a minha pergunta é porque é que não a partilhou com as autoridades competentes se a tinha? Porque às autoridades competentes, efetivamente, ela não chegou. E, portanto, se existia esta informação, é uma pena que atempadamente não tenha sido mais partilhada, porque os organismos que têm, por lei, a competência de o fazer, objetivamente não a conseguiram obter em tempo, com maior intervalo de tempo, por estes motivos. Não foi por incapacidade, não é por incompetência, é porque efetivamente a escala do fenómeno assim não o permitiu, e eu acho que não sou eu que o digo, são as pessoas, os cientistas que trabalham com estas questões. Relativamente às declarações que foram feitas antes da hora do jantar pelo Sr. Adjunto Nacional Carlos Mata, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, efetivamente a comunicação social foi convocada, Sra. Deputada. Agora, a ANEPS não pode, nem nós podemos obrigar, não podemos condicionar o número de jornalistas que resolvem aparecer a uma determinada conferência de imprensa. Eu vou responder aqui a uma questão que foi colocada, mas que também responde a outras questões colocadas pelo grupo do Partido Socialista e também pelo, penso que o Sr. Deputado Pedro Soares, que tem a ver com o que é que podemos fazer para melhorar isto, até em função daquelas que foram as declarações na altura prestadas pelo Sr. Ministro da Administração Interna. E é óbvio que sim, que queremos fazer mais. E há aqui uma margem de crescimento e de evolução naquilo que diz respeito, sobretudo, à componente do aviso à população.
O sistema de aviso à população que nós temos neste momento, além dos avisos à população que são distribuídos pela comunicação social, que são distribuídos pelas redes sociais, pela página no Facebook, pelos Twitters, etc., e que são aqui sim uma importância crescente dos órgãos de comunicação social que replicam estes avisos e que são replicados dentro da própria ANEPS pela sua estrutura distrital, subregional e também aos serviços municipais de proteção civil. O nosso objetivo é, e já estamos a trabalhar nele, passar um passo à frente, ou seja, passarmos destes avisos por SMS para um aviso ou para um sistema que é o sistema de difusão celular, o conhecido Cell Broadcast. Já começámos antes deste episódio a fazer os primeiros contactos exploratórios com, com as entidades que têm capacidade de desenvolvimento deste tipo de sistemas. Já fizemos uma primeira reunião de trabalho com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e já tivemos uma reunião agendada também com a área das infraestruturas, porque temos que envolver a Autoridade Nacional das Comunicações para esta questão e penso que nos próximos dias, próximas semanas no máximo, estaremos em condições de recuperar este processo e garantir que conseguimos então perceber o tempo e os procedimentos que vamos ter que fazer para implementar um sistema desta natureza, tendo em vista ou considerando aquilo que são as experiências passadas noutros países que estão ou que já implementaram recentemente ou que estão na fase de implementação. Estamos a falar de um ano e meio, nunca antes disto, para ter este sistema a funcionar. Relativamente ao sistema de aviso por SMS, ele é feito por identificação geográfica, ou seja, nós temos um polígono, que é um polígono, e depois o Sr. Presidente pode melhorar esta informação, temos um polígono geográfico identificado onde sabemos que o risco existe e onde estimamos que o impacto possa acontecer. E, portanto, é por aproximação de todos os telemóveis que estão na esfera de influência das antenas de telecomunicações das diferentes operadoras, de todas as operadoras do país, naquela região, para onde esta mensagem vai. Ou seja, o roaming aqui significa o quê? Significa que se houver estrangeiros, ou se houver população internacional na zona de afetação do fenómeno, eles também recebem em inglês estes avisos. Portanto, a senhora deputada, que não é de Lisboa, mas que se estiver naquela região, vai também receber esse aviso, independentemente daquela que seja a sua morada. Ou seja, isto não é indexado aos números em si, é indexado aos aparelhos que estão num determinado momento, numa determinada zona geográfica que é previamente identificada, sendo que isto responde à questão, e peço desculpa por estar aqui a misturar algumas questões, à questão da senhora deputada Inês Sousa Real, relativamente à proteção de dados e, portanto, a ANEPS não tem qualquer acesso aos dados das pessoas que recebem estas mensagens, ela é feita de forma automática pelas operadoras. Relativamente àquilo que foi a pergunta, para mim, mais importante do Sr. Deputado Pedro Anastácio, penso que já lhe respondi, e, portanto, esta é a grande evolução que nós queremos imprimir no sistema, além daquele que é o trabalho, e perdoem-me aqui à parte, um trabalho que é fundamental, que faz poucas parangonas nos jornais, que não abre noticiários, mas que é um trabalho fundamental que nós estamos a fazer há anos, não só ao nível da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, mas envolvendo todas as áreas governativas e todos os serviços que, direta ou indiretamente, acabam por ter uma palavra a dizer nesta matéria. Este documento, que eu não me canso de referir, que é a Estratégia Nacional para uma Proteção Civil Preventiva, que vai até 2030, estamos a falar de mais de 130 medidas objetivas, algumas das quais já foram concretizadas e que, no fundo, vai ao encontro daquelas que são as orientações das principais organizações internacionais que estão a trabalhar nesta matéria. As alterações climáticas não são uma desculpa, nem são um motivo ao qual nos estamos a agarrar para justificar isto ou aquilo. As alterações climáticas estão efetivamente em curso, estão efetivamente a acontecer e vão ter um impacto muito significativo nas nossas vidas, aliás, já estão a ter um impacto muito significativo. Estes fenómenos têm um impacto muito expressivo nas nossas sociedades e nas nossas comunidades. Elas matam. E eu estou absolutamente convencida que, se não tivermos maiores danos ao nível das vidas humanas nestes últimos episódios, foi graças ao enorme trabalho que tem sido feito, não só ao nível nacional, mas também e muito ao nível das diferentes autarquias, dos diferentes concelhos, que têm tido a oportunidade, o sentido de oportunidade e a escolha de robustecer cada vez mais aquela que é a capacidade local
de responder a este tipo de emergências, porque é aqui que efetivamente nós vamos ganhar esta guerra. Relativamente às perguntas da Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, o que deveria ter sido feito na cidade de Lisboa, falta planeamento, a rápida atuação da Proteção Civil, uma estratégia para garantir que esta coordenação é feita de forma cada vez maior. Eu disse isto na minha intervenção inicial. Há 20 anos, ou há 30 anos, quem geria as cidades, quem geria os territórios, não tinha seguramente as informações que nós hoje temos disponíveis. Não havia a mesma sensibilidade para estas matérias, como não havia para a questão da proteção ambiental. Quem é que há 20 anos fazia reciclagem? Não acontecia. E nós temos aqui e nos outros países um contexto urbano que efetivamente foi crescendo com base em opções que, se fosse hoje, não seriam feitas, tenho a certeza absoluta. E, portanto, aquilo que nós estamos a fazer é, efetivamente, a correr atrás de uma situação que corre mais rápido do que nós, porque mudar toda uma malha urbana, mudar todo um desenho urbano, não é algo que se consiga fazer em 2 ou 3 dias, ou em 2 ou 3 meses, ou em 2 ou 3 anos. Isto leva efetivamente tempo. Aliás, eu não, sem querer estar aqui a tomar as dores deste ou daquele autarca, eu acho que foram várias e públicas as declarações de diferentes presidentes de Câmara que deram conta dos trabalhos que estão em curso nesta matéria, do investimento que está, pelo menos planeado, ou que já está a ser feito, para alterar estas questões, e eu penso que nós, nos próximos tempos, conseguiremos chegar a um patamar de resiliência urbana diferente daquela que temos hoje. Não falta planeamento, eu acho que nós temos muito planeamento feito. A questão dos incêndios rurais tem dado mais nas vistas, porque de facto a seguir a 2017 houve aqui uma importância muito grande atribuída a esta questão. Estamos a dar-vos uma nota importante, provavelmente não sabem, estou a acabar, só esta mesmo que é muito importante, eu peço imensa desculpa. Há uns anos atrás isto não acontecia, mas eu penso que foi desde 2013 ou 2014 que todos os planos de ordenamento do território incluem, neste momento, ou passaram a incluir, um parecer da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, precisamente para garantir que as opções urbanísticas e de ordenamento do território que são feitas neste momento incluem aquela que é a opinião e a avaliação de técnicos avalizados nesta matéria, precisamente para não cometermos os erros que no passado foram cometidos. E eu tinha mais para dizer, mas peço desculpa, se depois mais tarde... Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Dou agora a palavra ao Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. No fim, depois de ouvirmos as duas intervenções. Faz favor. Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, muito bom dia. Sr. Presidente, eu perguntava quanto tempo tenho para falar, para também 5 minutos. Muito bem. Então, deixem-me dizer, como responsável da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, quer a humildade, quer a prudência, me aconselham a dizer, sim, pode sempre melhorar, temos sempre que melhorar, há espaço para melhorar. Agora, tudo aquilo que nós fizemos de acordo com a informação que era disponível e daquilo que os sistemas que tínhamos para responder, nós fizemos. E aí é que teríamos falhado se não os tivéssemos utilizado. A ligação entre o IPMA e a ANEPC é constante, diária, várias vezes ao dia, e eu atrevo-me a dizer que o caráter da imprevisibilidade destes fenómenos é que, se calhar, precisam de uma abordagem científica mais alargada, mas isso competirá à academia, competirá aos órgãos que fazem a questão da gestão da meteorologia a pronunciarem-se. Eu não sou climatologista, não sou meteorologista, sou apenas a pessoa que, com a informação que tenho que produzir o melhor sistema de segurança para todos nós, para todos os portugueses. Porque, no fundo, nada evitaria aquilo que aconteceu. E se nós nos reportarmos àquilo que aconteceu, nós estamos a falar em 7 episódios, isto respondendo um bocado genericamente a tudo o que foi perguntado até agora. Nestes 7 episódios nós tivemos qualquer coisa como 9.675 ocorrências ligadas aos fenómenos meteorológicos que ocorreram durante 30 dias. Isto dá, para quem souber fazer contas, e acho que todos nós sabemos fazer, 322 ocorrências por dia que o sistema teve que responder. O resultado foi que há a lamentar a perda de uma vida. E essa é insubstituível. Mas também vos posso garantir que, se isto tivesse sucedido há 4 ou 5 anos atrás, que os sistemas que na altura estavam teriam ocorrido mais perdas humanas, de certeza. E, no fundo, aquilo que nós fomos tentando fazer foi, com base na informação disponível, meter essa informação em constante articulação naquilo que era a emissão de alertas para a estrutura operacional e fazermos avisos para a população.
A senhora Secretária de Estado já falou na diferença entre alertas e avisos, já falou no Cell Broadcast System. Muitas pessoas confundem, e se calhar por falta de informação, que o sistema DSMS, que é um sistema preventivo, é a resolução para todas estas questões. Não é. O sistema DSMS tem um contrato que foi iniciado em 2018, isto para responder também ao Sr. Deputado que perguntava qual era o sistema que nós tínhamos neste momento. É um sistema que tem uma latência de 5 horas. Aliás, eu lembro-me que no episódio do dia 7, quando o IPMA emitiu o alerta vermelho e nós estávamos em alerta amarelo e passámos imediatamente para alerta laranja, quando o IPMA emitiu o aviso vermelho, foi às 10h26 da noite, tal como já foi citado aqui. Qualquer mensagem que fosse enviada nesse âmbito chegaria aos utentes muito depois do que aquilo que era a sua necessidade preventiva. Por isso é que nós temos que evoluir e por isso é que há espaço para melhorarmos. Através do quê? Cell Broadcast System. Estamos a fazer as nossas reuniões. Nós já, inclusivamente, no próprio sistema de SMS, já temos o sistema de polígono geográfico para enviar. Por isso é que uma pessoa do Porto que está em Lisboa recebe e uma pessoa de Lisboa que está no Porto não recebe. Isto já é efetivamente. O problema é que demora 4 horas até termos a certeza que toda a gente recebeu. É um sistema preventivo que foi criado na altura para a questão dos fogos rurais, estamos a adaptá-lo e agora para uma questão de aviso próximo contra um risco imediato, só através do Cell Broadcast System que estamos aqui a falar. Nós não nos podemos esquecer que dentro destas 9.000 ocorrências que nós tivemos, houve um excelente trabalho de todos os agentes de proteção civil, a começar pelos autarcas, a começar na ligação que tivemos com os autarcas. Tal como a senhora Secretária de Estado, eu falei com todos os autarcas da região de Lisboa, mais ainda, de todo o país. Mas também não posso fiar neste sistema para que o sistema funcione, porque a nível subregional, na altura distrital, houve ligação concreta para aquilo que eram as comissões municipais de proteção civil. Aliás, porque nós suspeitávamos que uma situação dessas pudesse vir a ocorrer no futuro, durante o mês de setembro, durante o mês de novembro e durante o mês de dezembro, nomeadamente com 2, 5 e 6 avisos, fizemos alertas em termos de comunicação técnico-operacional para as autarquias, para dizer: quando começar a chover, é necessário haver alguma atitude preventiva por parte das autarquias para acorrer a sistemas que, em caso de grande afluência de precipitação, possam vir a causar danos. Felizmente, a questão dos danos na vida humana foram... Uma morte é sempre uma coisa extremamente grave, mas de qualquer maneira foi uma resposta, quer ao nível municipal, quer ao nível da autoridade, quer ao nível de todos os agentes de proteção civil. E uma palavra aqui muito relevante para todas as corporações de bombeiros voluntários, que em todo o país estiveram cerca de 16.000 operacionais a trabalhar ao longo dos vários dias e que deram segurança aos portugueses. Eu termino conforme comecei. Pode-se começar, pode-se melhorar, podemos sempre melhorar. Temos que ser humildes para perceber que há um espaço ainda para melhorar. Mas com a informação que tínhamos, com aquilo que nós pudemos fazer na altura, foi um sistema que funcionou, quer em termos de coordenação, quer em termos de ligação às comissões municipais de proteção civil e, acima de tudo, quer em ligação aos cidadãos naquilo que nós pudemos chegar até aos cidadãos para os informar. Agora, não é com um alerta às 10h26 que nós conseguimos ter, com o sistema de SMS, a avisar a população 2 ou 3 horas depois, porque aí já não serve de nada e o que serve é estarmos a resolver as questões de segurança de toda a população. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Pedro Pinto, pediu a palavra para que efeito? Muito obrigado, Sr. Presidente, porque a Sra. Secretária de Estado disse que estaria disponível para responder a alguma pergunta que não tivesse obtido a resposta ou dado a resposta. Sim, mas eu é que giro o tempo. Não é? Pronto, mas faz favor... Se o Sr. Presidente permitir também, faz favor, Sr. Deputado. farei novamente a mesma pergunta. É só uma pergunta que fiz, que era porque é que não foram transmitidos atentamente estes avisos pela Proteção Civil. E a Sra. Secretária de Estado disse que quando recebeu os avisos ou quando recebeu esta informação já chovia em Lisboa. Mas isso não pode ser resposta. A resposta tem que ser quem é que não reportou
que isto iria acontecer em Lisboa ou que este fenómeno iria acontecer em Lisboa. Isto é o que nós precisamos de saber, porque se foi o IPMA que falhou, se foi alguém que falhou, foi o Estado que falhou. Essa é que é a principal base. Agora, não podemos dizer que já chovia em Lisboa às 10h26 da noite. Bom, isso todos sabíamos. Muito obrigado. Sr. Deputada Mónica Quintela, para que efeito? Mesmo? Muito obrigado, Sr. Presidente. Precisamente por isso, para... Faz favor e com a celeridade. Muito obrigado. A Sra. Secretária de Estado referiu que as mensagens, portanto, quando estava a esclarecer as mensagens, que as mensagens são enviadas para uma determinada zona geográfica e depois são detectadas pelas antenas das operadoras telefónicas os números de telefone que se encontram naquele local e são enviadas as mensagens. Ou seja, aquilo que a Sra. Secretária de Estado aqui nos referiu foi o chamado canal de controle que a Polícia Judiciária tanto queria ter acesso, em termos de metadados e com os quais não é possível. E eu pergunto-lhe, como é que isto funciona? É a Proteção Civil que envia as mensagens para as telefónicas e as telefónicas depois de lá canalizam para os números que detectam dentro daquele sistema do tal polígono, ou são as telefónicas que facultam esses números à ANEPS e à Proteção Civil para que depois façam os envios? Ou seja, em concreto, então, e vejo que está a abanar a cabeça que não, portanto, pergunto, ainda temos aqui um novo circuito, a Autoridade de Proteção Civil a ANEPS envia para as telefónicas que, por sua vez, elas é que vão disseminar, divulgar, difundir essas mensagens. Portanto, ainda temos aqui um novo interveniente no circuito. É assim? Muito obrigado, Sr. Deputada. Sra. Secretária de Estado, faz favor por responder com a celeridade possível. Eu, se calhar, respondi à pergunta do Sr. Deputado Pedro Pinto e permiti ao Sr. Presidente para responder que é mais técnica. Sr. Presidente, Sr. Deputado, eu quando lhe digo que não valia a pena, é uma resposta que vai ao encontro daquele que é o objetivo deste sistema, que é um aviso preventivo. Se a ideia da sua pergunta é dizer porque é que não avisámos as pessoas mais cedo que iam chover, eu já respondi, ou seja, a informação que a ANEPS tinha antes das 6 da tarde, antes das 8 da noite, não apontava para o cenário que se veio a verificar, porque a escala do mesmo foi de tal maneira expressiva, de tal maneira, em termos de dimensão, de tal maneira pontual, de tal maneira localizado no tempo e no espaço, que os mecanismos que existem disponíveis para fazer esta antecipação não conseguiram avaliar previamente a sua dimensão e, portanto, não é possível fazer um aviso para um cenário que desconhecemos. E, portanto, a opção, como disse o Sr. Presidente da ANEPS, foi, a partir do momento em que se constatou o que estava em curso, foi fazer uma conferência de imprensa imediatamente, perto da meia-noite, pelo Sr. Comandante Nacional, dando nota do que estava a acontecer, do esforço que estava a ser feito e, obviamente, garantir em permanência o socorro e a resposta a todas as ocorrências que estavam em curso, não só na área de Lisboa, na Grande Lisboa, mas, enfim, noutros pontos do país também. Pedi então ao Sr. Presidente se podia responder. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Presidente, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, só referir, nós evoluímos no sistema desde 2018. O sistema foi criado em 2018 e, se bem se recorda, em 2018, na época de incêndios, lançámos uma mensagem que foi para todo o país. E nós chegámos à conclusão que lá está, há espaço para melhorar. Não era o caminho que havia de seguir, porque interessava que a mensagem chegasse a quem está nos locais onde precisamente está o risco identificado. Nós não temos acesso, até por causa da proteção de dados, não temos o acesso à localização dos telemóveis, nem dos números. Nós fazemos a emissão de uma determinada mensagem para os serviços das 3 operadoras e as 3 operadoras, através dos meios, que são meios das operadoras que detectam no território, em termos de gestão geográfica, onde é que estão esses telefones e emitem para eles. Nós não temos o retorno. Portanto, isto dizer que eu não sei quais são os números de telefone que receberam, eu sei é que as pessoas que estão naquela zona receberam os números de telefones. Eu tenho depois, o relatório final de quantas é que foram emitidas. Portanto, assim, não há nenhuma cumplicidade de dados que decorram quer da autoridade, quer para o sistema das operadoras, quer das operadoras para nós. São dados das operadoras, não sabemos, não temos que saber e não precisamos de saber. Não podem saber. E não podemos saber, como é. Só um bocadinho. Sr. Presidente, era só uma questão muito... Já vamos na terceira ronda. Aqui só está prevista uma ronda, portanto, Srs. Deputados, vamos dar por terminada esta audição, eu percebo, mas depois, particularmente, eu tenho a certeza que o Sr. Presidente lhe dará os esclarecimentos que entender. Srs. Deputados, vamos então agora suspender até às 15h30 para fazermos a próxima audição.